Olá, queridos irmãos, queridos, graça e paz a todos. Que Deus o abençoe a todos de maneira rica e gloriosa no nome do Senhor e Salvador Jesus. Queridos irmãos, eu estou passando onde quero fazer menção da palavra de Deus, mas quero aqui de início dizer duas coisas a você que me ouve do outro lado. Primeira coisa é seja paciente. Segunda coisa, nada está perdido. Repito, primeira coisa, seja paciente. Segunda coisa, nada está perdido. Você vai dizer assim, pastor, por que o senhor está dizendo isso? Eu queria que você acompanhasse a leitura da palavra e eu tentarei ser o mais breve possível. Quero falar aqui de algo que muitos certamente já conhecem, mas certamente alguém do outro lado me ouvindo, que sem sombra de dúvida vai se identificar com a mensagem da parte de Deus, a qual Deus ele tem o seu coração no nome de Jesus. Livro de Jó, capítulo 1, versículo 20, diz assim: Então Jó se levantou, rasgou o seu manto, rapou a cabeça e lançou-se em terra e adorou, e disse: Nu saí do ventre de minha mãe, e nu voltarei. O Senhor o deu, o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isto, Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Queridos irmãos, a Bíblia menciona que esse personagem chamado Jó, aonde, para muitos que já conhecem, esse Jó foi um sheik do Oriente Médio, um homem que viveu nos dias de Abraão, alguém conceituado, alguém de renome. Jó era médico, para quem não sabe, era respeitado desde os mais jovens até os mais idosos, até aqueles que têm idade mais avançada. Jó era alguém tão respeitado por tudo e todos naqueles dias, que aonde Jó chegava, as pessoas se levantavam. A Bíblia diz que os príncipes se reprimiam, colocavam a mão na boca, se calavam para ouvir o que Jó tinha a dizer. Você entende, em poucas palavras, como Jó era respeitado naqueles dias? Mas esse homem, senhoras e senhores que me ouvem, tão respeitado, tão conceituado por tudo e por todos naqueles dias, cientista, astrônomo, astrólogo, o maior conhecedor de ciências botânicas daquele dia. Jó era tudo isso, acredite você. Esse homem chamado Jó, de repente, do nada, ele deita rico e acorda pobre, assim, no estalar de dedo. Mas quando Jó, do nada, ele perde tudo no estalar de dedo, a Bíblia diz que esse Jó, ele se lança em terra e usa essas palavras: Deus me deu, Deus tomou, bendito é o nome do Senhor. Ele se lançou em terra, como diz aqui no versículo 20, rapou a cabeça e adorou, usando esse termo: Deus me deu, Deus tomou, bendito é o nome do Senhor. Então você vai perceber no final dessa prova aqui, que no final de tudo isso que Jó passou, fez ele entender três coisas. Três coisas Jó aprendeu em tudo isso. Ou fez ele entender no final de tudo que ele passou. A primeira coisa que Jó entendeu é que nada do que ele tinha não era dele. Primeira coisa. Segunda coisa que Jó entendeu no final da prova é que nada estava perdido. Segunda coisa. Terceira coisa é que Jó, no final de tudo isso, depois que ele venceu tudo, ele conheceu a Deus face a face, coisa que lá atrás ele não conhecia. Então fez ele entender essas três coisas no fim de tudo. Por isso que ele se lançou em terra, adorou e disse: Deus me deu, Deus tomou, bendito é o nome do Senhor. E diz aqui, no versículo 22 do capítulo 1, que Jó não atribuiu a Deus falta nenhuma. Pelo contrário, ele reconheceu que tudo que ele tinha não era dele, era do Todo-Poderoso, o qual a ele havia confiado. Jó permaneceu em meia prova, passando pelo seu pior momento, pelo pior temporal, pelo pior deserto. Jó permaneceu adorando e reconhecendo que nada era dele, tudo era de Deus. Ele não atribuiu a Deus nenhum tipo de falta. Reconheceu
que tudo que ele tinha é o Senhor quem o havia dado. Em outras palavras, nada era dele. Permaneceu adorando, mesmo quando ele aparentemente tinha perdido tudo. Porque Jó não perdeu, sabe por quê? Porque no final que eu vou te mostrar, Deus devolveu a Jó em dobro tudo que parecia estar perdido. Por isso que eu lhe disse no início. Primeira coisa é que você tem que ser paciente. Segunda coisa, nada está perdido. E esse homem, senhoras e senhores, chamado Jó, que deitou rico a cor do pobre, ele foi acometido por uma doença, um câncer, chamado Recenise. E Jó foi preciso se retirar da cidade naquele dia, porque, como muitos sabem, para ganhar tempo aqui, leproso não podia ficar dentro da cidade. E esse Jó foi tirado para fora da cidade, levado para dentro do buraco, em um lixão, no lugar aonde nem as piores pessoas queriam ficar naquele dia. Mas como Jó aparentemente tinha perdido tudo, é o lugar para onde ele foi levado. E a cinza daquele lixão, para onde Jó foi levado, dentro de um buraco, fora da cidade, por conta do voodoo do seu corpo, ou da carniça do seu corpo, ele pegava a cinza daquele lixão e jogava sobre as feridas do seu corpo. E ali a palavra diz que ele ficou ali, acredite você, a história, aliás, diz que Jó, ele ficou ali 1 ano e 4 meses, precisamente 16 meses, dentro de um buraco, morto. Jó ficou ali morto por 1 ano e 4 meses. Todo mundo dava como a falência de Jó. Todo mundo os dava como um perdido. Ninguém acreditava mais em uma reviravolta com relação a Jó. Ninguém acreditava que Jó fosse dar a volta por si. Você vai dizer assim, pastor, o que isso tem a ver comigo? Talvez você está passando por algo parecido, semelhante, ou longe do que Jó passou, mas por uma situação onde ninguém acredita em você. Aonde ninguém acredita que você vai dar a volta por cima. Aonde ninguém acredita que você vai se levantar. Talvez você está passando por um momento onde ninguém acredita que você vai se reerguer. Inclusive as pessoas que passou a vida inteira torcendo para te ver cair, mas daqui a pouco vai te ver de pé cantando o hino da vitória no nome de Jesus. As pessoas que torcem para te ver caído, daqui a pouco vai te ver com a vitória nas mãos no nome de Jesus. Daqui a pouco vai te ver triunfando, dando a volta por cima e vai dizer, realmente, Deus é na vida daquele homem. Deus é na vida daquela mulher. Deus é na vida daquelas pessoas. Porque parecia tudo estar perdido. Mas eles ressurgiram do pó da cinza e se tornou mais forte do que o que antes era. Então seja firme na fé. Seja firme no propósito. Tenha paciência. Não está perdido. Confie no agir de Deus. Confie no Todo-Poderoso. Jó está na prova, sendo acometido por um câncer chamado Recenise. E aos olhos da humanidade, da sociedade naqueles dias, Jó está morto para todo mundo. As pessoas davam Jó como um causa perdida. Ninguém nem procurava por Jó mais. Ninguém nem lembrava que Jó existia. Porque o câncer que ele teve, ele se raspava com caco de teia. E a pele soltava. Jó perdeu a sobrancelha, o couro do seu corpo, o cabelo da cabeça, a arca dentária. Jó perdeu a audição. Jó perdeu tudo que você possa imaginar. Do nada. Simplesmente não está lá de dentro. Esse Jó, como falei no início, como mencionei no início, ele era cientista, astrônomo, astrólogo, médico, o maior conhecedor de ciências botânicas. Como ele não encontrou uma solução para o seu corpo, como eu já falei anteriormente, ele pegava cinza de carbono daquele lixão e jogava sobre as suas feridas para amenizar o fedor das suas feridas dentro daquele buraco, para que o fedor da sua carniça não saísse e espalhasse por aquela cidade. E naquele lixão, ou naquele buraco que ele ficou 16 meses por ser leproso, era ali que ele estava defecando, sem tomar banho, sem trocar de roupa, sem beber água, senão quando a chuva do céu caía e um pouco de água caía naquele buraco. E ali Jó aproveitava as gotas de água que do céu caía, amigo de sede, para que não morresse naquele lugar. Jó está só a caveira, morto, aparentemente aos olhos de todo mundo. Jó não está enxergando mais, Jó não está ouvindo, não está sentindo o calor do tempo,
porque ele perdeu a audição, perdeu o couro do corpo, por isso ele não sente o calor do tempo. Jó está só a caveira dentro daquele buraco. Depois de 16 meses sendo acometido por um câncer, depois de 16 meses, quando ninguém lembrava mais de Jó, 16 meses depois, o que para todo mundo não tinha mais volta, o que para todo mundo não tinha mais jeito, o que para todo mundo era uma causa perdida. 1 ano e 4 meses depois, 16 meses depois, Jó ressurge do pó, Jó ressurge da cinza. 16 meses depois, Deus visita Jó, quando tudo parecia estar perdido. Quando tudo parecia não ter mais volta, quando tudo parecia não ter mais jeito, quando tudo parecia completamente perdido, quando todo mundo tinha abandonado a Jó, quando para todo mundo Jó nem existia mais, Deus ainda se lembrava dele. Olhe para mim, Deus não esqueceu de você. Deus está se lembrando de você, acredite. Deus está se lembrando de você. E a qualquer momento desse Ele vai te visitar. Receba aí o que eu vou falar. Através da visita de Deus para contigo. Em qualquer momento desse Ele vai te visitar. Deus vai te reerguer. Deus vai te levantar. Tu vai ressurgir do nada. Do pó da cinza vai se levantar. Vai dar a volta por cima. Vai triunfar. E muitos vão dizer assim, quem te viu, quem te vê. Ontem você não era ninguém. Mas hoje eu vejo e admito que Deus é na tua vida, Deus é contigo. Porque alguém que parecia estar tudo perdido, do nada conquistou tudo de volta. E vai entender que foi Deus que te devolveu tudo que parecia estar perdido na tua vida. Repita as palavras do início. Seja paciente. Não está perdido. Deus vai te visitar e vai te devolver. Tudo que parecia estar perdido, Deus vai devolver de volta nas tuas mãos no nome de Jesus. No mesmo Jó, lá na frente, 42, versículo 1 e o 5. Diz assim, quando Deus visitou a Jó. Jó, 1 ano e 4 meses depois. Ele está dentro do buraco, sua caveira. Jó não está sentindo o calor do tempo, porque não tem a pele. Não está ouvindo que ele perdeu a audição. Jó não está vendo, porque até a visão ele perdeu. Jó está morto, sua caveira dentro do buraco. Deus visita Jó. De repente, Jó está dentro do buraco. Na cinza, no pó, na humilhação. Tinha perdido aparentemente tudo. Para a humanidade naqueles dias, Jó nem osso tinha mais. Porque ninguém lembrava sequer que Jó existia. Para todo mundo naqueles dias, com relação a Jó, nem pó dos ossos de Jó existia mais, aos olhos da humanidade. Davam como perdido, como um causa sem solução. Jó está dentro do buraco, morto. De repente, Jó lá dentro do buraco, Deus aparece aqui em cima. De dentro do buraco, aleluia. Deus, ele sopra na vida de Jó, lá dentro do buraco, no fundo do poço, era onde Jó está. Talvez você está assim, se vendo no fundo do poço. As pessoas olhando para você dizendo, não vai mais sair dentro. Talvez as pessoas estão olhando para você dizendo, não vai se recuperar. Talvez as pessoas estão olhando para você e estão dizendo, é um caso sem volta. É uma causa sem saída, não tem mais jeito, está perdido. Não adianta lutar. Talvez as pessoas estão te vendo assim, como viajou. Deus aqui em cima e Jó aqui no fundo do poço, dentro do buraco. Deus, ele sopra aqui de cima. Ao soprá-lo, do nada, apenas com um sopro, de repente, Jó que não sentia o calor do tempo, Jó que não via e nem ouvia. De repente, Deus aqui em cima, Jó aqui embaixo. Quando Deus sopra, os olhos de Jó se abrem com o sopro do Todo-Poderoso. Com o sopro de Deus, do nada. Assim, ó. Jó volta a sentir o calor do tempo. Do nada. Com o sopro do Todo-Poderoso. Jó volta a ouvir novamente. E aí Jó está dentro do buraco, no fundo do poço, na escuridão. Jó faz isso. Olha para cima. Porque tem uma claridade dentro daquele buraco onde ele está. Lá no fundo do poço, Deus foi visitar a Jó. E no fundo do poço onde Deus foi visitar, acredite em você. O Eterno aqui em cima
diz assim: Jó, se tu me responder uma palavra, eu te digo, Jó, porque a tua prova durou 16 meses, 1 ano e 4 meses. Capítulo 42, versículo 1 de Jó. Então respondeu Jó ao Senhor: bem sei que tudo pode, e nenhum dos teus planos ou pensamento, que é tudo a mesma coisa, plano e pensamento, tudo a mesma coisa, pode ser frustrado. Nenhum dos teus planos pode ser frustrado. No final de tudo, Jó entendeu isso. Que os planos de Deus não podem ser frustrados na vida de ninguém. Eu estou te dizendo que Deus tem plano na sua vida. Deus tem promessa na sua vida. Deus tem propósito na sua vida. Deus vai te dar de volta tudo que parecia estar perdido. Seja paciente, não está perdido. No versículo 5 ele disse assim: eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. No início da prova, Jó não conhecia Deus. Mas no fim da prova, Deus está se revelando a Jó. Agora, no fim da prova, Jó está contemplando um Deus face a face. E dizendo: bem, sei que tudo pode. Nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Em toda essa prova, Jó não atribuiu a Deus falha alguma. Em toda essa prova, Jó reconheceu que nada que ele tinha era Deus. Em toda essa prova, Jó manteve, conforme o capítulo 2, lá atrás, no capítulo 2, versículo 3, ele entendeu que tudo que ele tinha não era dele. Deus disse aqui a Satanás que Jó era um homem íntegro, reto e temente para com ele. E Jó não atribuiu a Deus falta alguma, porque tudo que ele tinha, ele reconheceu que era do Todo-Poderoso, não era dele. E agora, no fim da prova, as 3 coisas do início que mencionei. Primeira coisa, Jó reconheceu que nada era dele. Segunda coisa, Jó entendeu que nada estava perdido. Terceira coisa, essas 3 coisas, grave bem. A terceira coisa, depois da prova, Jó contemplou a Deus face a face. Então, primeira coisa, nada do que ele tinha era dele. Primeira coisa que ele entendeu. Segunda coisa, nada estava perdido. A terceira coisa, ele contemplou Deus face a face depois de tudo que ele tinha passado. Então, Deus ele só fez Jó mais forte do que o que Jó era antes. E aqui a Bíblia diz que Deus devolveu a Jó o dobro de tudo que aparentemente estava perdido. Na verdade, não estava perdido. Jó estava sendo provado para lá na frente receber o dobro das mãos do Todo-Poderoso. Então, seja paciente. Não está perdido. Você está sendo provado, mas Deus está contigo nessa prova. E no fim de tudo, Deus vai te devolver no mínimo o dobro, como foi com Jó. O dobro de tudo que parece estar perdido. E você vai ver que em toda essa prova Deus está cuidando de você mesmo que você não precisa. Em toda essa prova você não está só. Em toda essa prova Deus está contigo. Você vai sair mais forte, vencedor, vencedora, vitorioso, vitoriosa. No final de tudo isso, tu vai contemplar a glória do Todo-Poderoso na sua vida, no nome de Jesus. Tá bom? Vou ficando por aqui. Seja forte, corajoso, porque eu tenho a certeza que não está perdido. Apenas seja paciente, porque Deus vai te fazer forte ao longo de toda essa prova. E no fim de tudo, tu vai contemplar com teus próprios olhos, depois de toda essa prova, a glória do Todo-Poderoso, a glória divina se manifestando na sua vida. No final de tudo isso, tu vai sair mais forte. E no final do deserto, tu vai ter com a vitória nas tuas mãos, no nome de Jesus. Tá certo? Deus abençoe. Forte abraço. Até a próxima, no nome de Jesus.